Todos nós que defendemos a educação pública do nosso país tivemos um grande resultado na votação de ontem na Câmara Federal na aprovação do novo Fundeb. Professores, alunos, estudantes, funcionários de escola, educadores, parlamentares, militantes, enfim, do mundo da educação, estamos comemorando uma grande vitória, que é a transformação do Fundeb, o fundo que apoia e financia a educação básica no país, numa ferramenta permanente prevista na Constituição brasileira. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo que gere e acumula um conjunto de impostos, na sua grande maioria, impostos estaduais e municipais, e que serve para investir na educação pública, combatendo as desigualdades regionais e entre cidades no acesso à qualidade desta educação de todos os jovens brasileiros que estão na educação básica. No ano passado, o Fundeb investiu em torno de 156 bilhões de reais. O Fundeb é sucessor do Fundef. O Fundef foi instituído durante o governo Fernando Henrique Cardoso e o Fundeb foi instituído pelo governo Lula. A diferença do Fundeb para o Fundef foi a forte ampliação de recursos federais neste sistema de educação e também o melhor uso destes recursos no combate às desigualdades. O Fundeb atualmente recebia 10% como complemento de recurso federal que se agregavam a estes recursos estaduais e municipais. Uma das grandes vitórias da nossa luta no Congresso, na Câmara Federal, que culminou com a votação de ontem à noite, foi a ampliação de 10% deste complemento do governo federal para, passo a passo, ao longo dos próximos 5 anos, chegar em 23%. Ou seja, mais do que vai duplicar o recurso do governo federal para a educação básica. Hoje este recurso é em torno de 15 bilhões por ano e ele será agregado ano a ano, chegando a um valor em torno de 35 bilhões, ou seja, 20 bilhões de recursos novos para a educação básica, que deverão ser destinados, do meu ponto de vista, do ponto de vista de todos nós que defendemos o Fundeb, para, como sempre e em primeiríssimo lugar, agregar uma remuneração mais digna, de maior qualidade para os nossos educadores. Em segundo lugar, para melhorar os espaços físicos da escola, acesso a equipamentos, acesso a material didático, ou seja, investimentos na qualificação da educação básica do nosso país. Votar o Fundeb, o novo Fundeb, que encerraria em final de 2020, e que o governo Bolsonaro manobrou muito para impedir a votação. Porque quando a gente depois assiste ali a votação de uma quase unanimidade dos deputados, isso é muito positivo, evidentemente. Mas vocês compreendem que para chegar a isto, nós tivemos que superar muitas resistências e muitas manobras que procuravam evitar a votação neste ano, deixando inclusive o país numa espécie de transição no escuro para o ano de 2021. Depois houve a tentativa de incluir inativos por dentro do gasto do Fundeb. Os inativos, os professores aposentados, funcionários de escola, evidentemente, têm que ser remunerados, mas com os recursos do Tesouro, não com os recursos deste fundo que é para ampliar e qualificar a educação básica no país. Nunca é demais relembrar que investir em educação é o melhor investimento que um país pode fazer para almejar um outro futuro para o seu povo, um outro futuro para a sua nação. O investimento em educação, além de, em primeiríssimo lugar, permitir que as futuras gerações compreendam cada vez melhor o mundo em que vivemos, o jogo de poder, as disputas que existem e, portanto, possam se posicionar, lutando e trabalhando com compreensão mais profunda por um mundo diferente, por um país diferente. O investimento em educação também significa a ferramenta mais potente que nós temos à disposição para distribuir renda e combater a desigualdade.
Eu sempre gosto de dizer que a desigualdade é o maior problema que o Brasil e o mundo têm para enfrentar. Combater a desigualdade, construir justiça social, construir oportunidade de vida digna para aqueles que enfrentam o lado mais duro deste capitalismo extremamente desigual e excludente no qual nós vivemos, é o compromisso número 1 que nós temos que ter. E investir em educação é a forma mais eficaz de trabalhar pela distribuição de renda, pela melhoria de oportunidades, pela melhoria de salário, de renda das pessoas, além, obviamente, de permitir que mais e mais pessoas realizem plenamente as suas vocações, porque todo brasileiro, todo jovem, toda criança que está hoje nos seus primeiros anos de vida tem um enorme potencial para oferecer para o nosso país. Mas para que este potencial desabroche, é preciso que nós façamos diversas coisas, mas dentre elas a mais importante é garantir um sistema de educação universal, público, de qualidade, transformador, libertador desses jovens que possam de fato compreender todo o jogo, de poder, de interesses numa sociedade, que possam aprender uma profissão também, ou seja, através da educação nós vamos garantir futuras gerações de brasileiros que de fato possam garantir aquilo que nós queremos, que é um grande projeto de nação. Então foi uma grande luta, uma grande batalha. Eu gravo este vídeo para cumprimentar cada professor, professora, educador que se mobilizaram muito nestes últimos meses, especialmente nas últimas semanas, os funcionários de escola, os estudantes através das suas entidades, a UNE, as entidades estaduais de estudantes, os parlamentares ligados a esta área, os partidos que atuaram muito para garantir esta vitória. Fundeb permanente, com mais do que o dobro de recursos federais e com critérios ainda melhores de distribuição desses recursos para qualificar a educação básica do nosso país. Uma grande vitória, evidente que não é suficiente para chegarmos onde queremos. Estamos enfrentando um momento muito duro e de retrocessos por termos um presidente completamente despreparado, autoritário, governando o nosso país. Retirar Bolsonaro da presidência é o objetivo número 1 que as forças progressistas e democráticas têm que ter neste momento. Porque crimes de responsabilidade ele cometeu diversos. Precisamos levá-lo a julgamento, precisamos implantar a comissão que vai analisar os inúmeros pedidos de impeachment de Bolsonaro que estão no parlamento. Mas é importante também parar nesta estação e comemorarmos esta grande vitória da educação pública no nosso país com a aprovação do novo Fundeb ontem à noite na Câmara Federal.